Olá, seja bem-vindo meu irmão, seja bem-vinda minha irmã. Eu quero falar acerca dos sonhos proféticos. Nós sabemos que Deus, Ele fala através dos sonhos, e eu quero falar para vocês as experiências que eu tive sobre acerca do sonho profético. Olha, meu irmão, minha irmã, eu estava lendo a palavra de Deus e depois eu me pus a oração de joelhos e abri a janela do meu quarto como de costume e gostava muito de olhar para as estrelas do céu em posição de joelho ali no chão, orando para as estrelas do céu. Naquela mesma hora que eu estava orando, a presença de Deus desceu no meu quarto, encheu todo o meu quarto. Eu pude provar uma atmosfera muito deliciosa, uma coisa assim extraordinária, a presença do Espírito Santo de Deus e dos anjos que estavam ali no meu quarto. Então, meus irmãos, naquele mesmo momento que eu provei dessa atmosfera, que eu provei do sobrenatural de Deus, eu terminei minha oração, como todos os demais irmãos fazem, e fui deitar. Fechei a janela do meu quarto e fui deitar. Quando eu deitei, meus irmãos, em questão de segundo eu adormeci, como se tivesse aplicado uma anestesia em mim. Eu peguei e dormi. Na mesma hora que eu deitei minha cabeça no travesseiro, eu abri o meu olho e eu estava na posição de oração, de joelho no chão. Eu falei, olha, mas eu acabei de sair da posição de oração, acabei de deitar, dormir. Será que eu pensei que eu fui dormir? Eu não fui dormir? Eu estava aqui orando? Aí eu percebi, meus irmãos, e fiquei de pé. Falei, olha, o que está acontecendo? Né? E naquele mesmo momento, uma luz me cobriu, uma luz tão resplandecente me cobriu, e eu comecei a flutuar. Quando eu comecei a flutuar, irmão, eu ia para bater a cabeça no teto da casa, eu falei, ai, eu bati a cabeça no teto, e foi me espremendo minha cabeça e fechei meu olho. No que eu fechei meu olho, meu irmão, eu já não estava mais dentro do meu quarto. Eu já estava subindo em direção às estrelas do céu. Essa é uma visão, um sonho profético que Deus me deu. E quando, irmão, eu estava subindo em direção às estrelas do céu, eu olhava para cima, estrela, olhava para os lados, estrela. Ué, e fiquei assustado. Aí teve uma hora que eu parei, eu parei de subir, e eu fiquei pairado no ar assim, fiquei tipo como se fosse um solo normal, como se tivesse algo sólido debaixo do meu pé. Naquele mesmo momento, irmão, eu olhei para baixo. A hora que eu olhei para baixo, eu pude ver, meus irmãos, a terra. A terra, ela estava tão pequena debaixo dos meus pés, estava tão longe, eu estava tão longe da terra. Aí eu me assustei, irmão, porque eu estava muito alto, a terra estava muito longe. E o Senhor, Ele estava mostrando para mim acerca do arrebatamento da igreja, irmãos. No arrebatamento da igreja, o Senhor estava mostrando. Esse sonho foi um sonho profético. O Senhor me mostrou como vai ser o arrebatamento da igreja. Que é para nós persistirmos na oração, irmão. Eu estava ali lendo a palavra, depois eu me pus de joelho a orar. Naquele momento eu fui deitar e o Senhor me deu esse sonho profético. Ele me mostrou acerca do arrebatamento. O Senhor estava me mostrando acerca do arrebatamento, como vai ser. Foi tão silencioso, irmão, como a palavra de Deus fala, que ele virá e não avisará ninguém, como se fosse um ladrão de noite, não avisando que horas vem, nem que horas virá. Virá e levará a sua igreja. Então, irmãos, naquele mesmo momento eu olhei para baixo, vi a terra, assim nos meus pés, lá longe, irmãos, como você olha daqui, da terra, você vê a estrela do céu, bem longe, né? E eu do alto eu conseguia ver a terra, como se fosse uma estrela debaixo dos meus pés, só que muito longe, muito longe. Então o Senhor me mostrou acerca do arrebatamento. O que eu quero falar para os irmãos é para perseverar na leitura da palavra, perseverar na oração, perseverar buscando ao Senhor, porque o Senhor diz na palavra dele, aquele que me busca, me acharás. Então nós temos que sempre estar em oração, irmãos. Sempre estar em oração, porque a gente não sabe que horas
o nosso Senhor irá de voltar, irá de vir buscar a sua igreja. Pode ser, meus irmãos, num dia ou num horário que a gente menos espera. A gente tem que estar preparado, porque quando ele voltar, ele vai voltar sem avisar. E ali o Senhor me mostrou um pouquinho o que ele irá de fazer futuramente, irmãos. Eu não sei o dia, nem a hora, nem os anjos, nem o próprio Jesus, ele disse que não sabia a hora que o Pai ia ordenar que ele voltasse, que ele viesse. Somente o Pai sabe a hora que ele vai voltar, que vai ordenar Jesus a voltar e vir buscar os teus pequeninos, os teus escolhidos, para levar juntamente com ele para as bodas que ele preparou desde a fundação do mundo. Então, irmão, eu quero deixar esse sonho profético como testemunho meu para vocês. Não foi só uma vez que o Senhor me mostrou sobre o arrebatamento, foi 3 vezes que o Senhor me mostrou sobre o arrebatamento. O outro arrebatamento que o Senhor me mostrou, irmão, eu estava descendo do meu carro para entrar na igreja. Estava eu, minha esposa e meu filho, e uma mão veio do céu e me puxou do paletó das costas para cima. E eu não pude enxergar mais nada. Era uma velocidade tão tremenda que eu só conseguia olhar para o lado e ver os borrões assim do escuro e uma luz por cima de mim e eu subindo para o céu numa velocidade extraordinária. O outro arrebatamento foi que eu estava numa igreja pregando o evangelho. A hora que eu olhei não tinha nenhum dos irmãos mais sentado na cadeira. Eu estava no púlpito. Eu pulei do púlpito e olhei para a porta lá fora e eu vi um monte de pessoas correndo assustada, desesperada. E quando eu fui correndo, porque eu queria ver o que estava acontecendo também. Esses 3 foi sonhos proféticos que o Senhor me deu sobre o arrebatamento. E quando eu cheguei na porta da igreja, eu abri, que eu estava dentro, ministrando, não tinha nenhum dos irmãos mais ali sentado no banco. Aí eu fui correr, porque tinha um alvoroço lá fora, e abri a porta, porque estava aberta uma fresta só, e eu fui ver o que estava acontecendo. Todo mundo estava correndo desesperado. Aí eu corri do lado de fora e vi, irmãos, uma luz tão resplandecente no céu. E eu consegui ver, irmãos, aleluia, uma luz resplandecente em cima de uma nuvem. E era de dia, irmão. E aquela nuvem, ela pairava em cima da pessoa que ela queria, soltava um flash de luz e puxava aquela pessoa para cima. Aí essa nuvem, ela andava por cima de toda a cidade, ela batia o flash de luz em cima da pessoa que ela queria e puxava aquela pessoa para cima. Até as pessoas que estavam correndo, assustadas, não sabiam que ela tinha sido escolhida por Deus. Aí a nuvem pairava sobre a pessoa correndo, gritando, e o flash dava sobre ela e levava ela para o céu. Então, irmãos, nós temos que ficar atento sobre os sinais que o Senhor está dando a homens, a mulheres, a jovens, a crianças, que o fim dos tempos está próximo. Nós temos que se preparar para o arrebatamento. Então, esse sonho profético que eu tenho, eu estou falando para você, que é para nós ficarmos atentos com tudo aquilo que o Senhor está fazendo, aos nossos olhos, né, irmãos? Então, meus irmãos, aí eu fiquei assustado também. Eu dei um grito, falei, Senhor, e eu? Só que eu esqueci que eu estava na visão. E aquela nuvem pairou sobre mim e começou a resplandecer. Aí eu acordei. Então, irmão, nós temos que andar preparado. Sempre leitura da palavra, oração, que Deus ele vai revelar os mistérios e os segredos que ele tem a revelar a todos os pequeninos. Porque eu e você não somos dignos de nada, irmão. Mas o Senhor é misericordioso sobre a minha vida e sobre a sua vida. Nós não somos merecedores de nada. A misericórdia de Deus nos alcançou. Eu e você, outra hora, éramos pessoas que praticávamos o mal, fazíamos coisas que desagradavam o coração de Deus. Todos nós temos falha, irmão.
Nenhum de nós somos merecedor da graça e da misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Mas a graça e a misericórdia do Senhor tem nos alcançado. Então Jesus ele fala que todos aqueles que vêm a Ele jamais dispensará essas pessoas. Nós temos que crer que o Senhor Jesus Cristo ele fez uma promessa, que Ele foi ao Pai, mas Ele vai voltar. Eu quero que você guarde esse testemunho no fundo do teu coração, que você crê nos sinais de Deus, que você crê na palavra de Deus. Porque Jesus diz, irmãos, que a palavra dele vai se cumprir e a palavra dele está se cumprindo. Ele vai voltar, irmão. E essa palavra vai deixar o coração dos irmãos. Eu espero que o Espírito Santo tenha falado com os irmãos, assim como falou comigo. E esse testemunho é para edificar a tua fé. Tá bom, irmãos? Ficai com Deus a todos. Se você não conhece o meu canal é Denis Gonçalves. Vai ali no nosso canal, sempre a gente está postando sobre a palavra de Deus. Deus tem cumprido um propósito na minha vida. Eu morava no Brasil, agora estou aqui na Europa. É uma outra visão que o Senhor me deu também, que eu quero contar para os irmãos, como eu vim para a Europa. Hoje estou aqui na Europa. Já vai fazer 8 meses que eu estou aqui na Europa. Uma visão que Deus me deu, que eu ia estar aqui na Europa, e promessas que Deus fez sobre a minha vida, que está se cumprindo, uma a uma. Tá bem, irmãos? Isso eu vou contar numa próxima oportunidade, mas eu vim contar para os irmãos isso que tem acontecido comigo, esses sonhos proféticos. Já faz há muito tempo, e eu quero postar todos os sonhos proféticos que eu tive e todos os encontros que eu tive com os anjos de Deus, sobre a palavra de Deus. E quero falar para você que Deus ainda continua revelando seus mistérios a todos os pequeninos, porque nós não somos dignos. Ele é digno e Ele quer nos mostrar. Então, se a gente colocar em oração, colocar na leitura da palavra, o Senhor ele vai revelar coisas profundas a todos nós. Ficai na paz a todos, irmãos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém?